gente vai prolongar na área de má gestão, inclusive no Poder Judiciário, porque uma diretriz genérica para o poder público é uniformidade, uma coisa que inexiste no Poder Judiciário. Tem juiz que está na mentalidade de coronel ainda. Vagabundo vai puxar 3 anos. Na minha cidade é assim, eu que mando. Eu trabalhei no interior, eu sei muito bem do que eu estou falando. Agora tem juiz aqui de São Paulo, não, coitadinho, 12 anos, atirou na cara da senhora, é vítima da sociedade. Não pode, a brevidade diz que ele tem que ficar 6 meses. Tchau, volta para a sociedade. Então, essa falta de uniformidade nos pareceres judiciários e o conflito entre a equipe técnica judiciária e os próprios magistrados também é enorme. A gente recebe denúncias dessa área também, às vezes, raramente, devido ao assédio moral. O assistencialismo desproporcional às escolas na socioeducação. Isso aí vai gerar a sensação de impunidade. Por quê? Na escola, o aluno ocupa a escola, a polícia entra sentando o cacete, né? Na Fundação Casa, ele faz rebelião, a polícia não pode entrar sem ordem do governador. E se entrar, ai do policial que der um tiro de bala de borracha, ai do funcionário que der um chute na bunda. Agora, na escola, pode sentar o pau no estudante. Estudante é criminoso. Isso gera sensação de impunidade. Fora isso, na FEBEM, ele tem café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, pizza, esfirra, Coca-Cola, chiclete, chocolate. Estou mentindo, funcionários? Não estou mentindo. Né? Tem tudo do bom e do melhor. O adolescente e o infrator custa R$11 mil per capita. E o adolescente estudante custa R$3 mil. O governo quer ou não quer formar bandido? Por quê? Vai chegar o título. Vai chegar na campanha, o governador sempre fala com aquela carinha de bonzinho dele. Nós vamos colocar mais 50 mil policiais nas ruas. Que não adianta porra nenhuma, porque ele não deixa o polícia trabalhar. E quando o polícia quer trabalhar, o primeiro cidadão civil que está com o celular na mão sai filmando o polícia, amanhã está no Datem. O cidadão policial tem que ser demitido. Inadmissível uma coisa. Não é assim que acontece? É, gente. É uma desgraceira a nossa sociedade. Certo? Situações limite. Sensação de impunidade que o jovem tem. Não dá nada, senhor. Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Está dominado, nós é o 15, aqui é o comando que manda. Faz rebelião, tenta fugir, vai para cima do funcionário, assedia a funcionária bonita no pátio. Por isso que as funcionárias trabalham de avental, porque o moleque cresce os olhos para cima da funcionária e vai para cima. Certo? Isso muita gente na sociedade aceita como normal. Incrível. O retorno do interno, esse é o mais importante que eu acho. Que é a condição sine qua non para esse projeto Marcola dar certo. O adolescente sai da FEBEM e volta para a escola, né? Aí ele volta para a escola com toda a moral de vagabundo na picadilha do crime. Aí, rapaziada, eu fui puxar uma caminhada na Alemanha lá. Agora é assim, é o que dou as cartas na situação. E aí ele entra na cabecinha dos outros adolescentes na escola e vai criando novos primários, né? Novos adolescentes infratores influenciados. Por isso que a população carcerária juvenil só aumenta. A reincidência diminui por quê? Não é porque diminui bandido reincidente, não. É porque a Fundação faz liberação por motivação política. Para dizer o que o Ministério Público fala sobre superlotação, sobre os pareceres técnicos do Ministério Público sobre imprestabilidade, a Fundação manda embora. O moleque com 6 meses e se apega na brevidade. Né? Aí, quando ele faz 18 anos, ela libera. Porque ele sai da estatística da Fundação Casa. Se ele for preso, voltar para o crime e for preso, ele entra na estatística do sistema carcerário. E não existe nesse Estado, em 20 anos de gestão do PSDB, uma secretaria de integração. Sugeri isso 3 meses atrás, para o deputado Gileno Gomes, inclusive, da base, que fosse criada uma secretaria de integração, porque os dados não são integrados. E aí, toda a estatística que a presidente da Fundação, por exemplo, vem aqui e apresenta um cara de bunda, ficam deturpados, porque são dados incompletos. Certo? E, por fim, um problema interno, que é um agravante,
que é a mescla de perfis. O SINASE e o ECA falam, adolescente infrator tem que ser separado por compleição física, idade, grau infracional, blá, 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 blá. Na Fundação Casa é assim, junto o moleque de 12, ladrão de galinha, com o moleque de 18 que matou 50. E um aprende com o outro a ser bandido pior. Não nessa proporção, às vezes o de 12 é pior. E aí, quando tem uma rebelião, o que ele faz? Ele pega o adolescente problema, o líder, o pior de todos aqui dessa unidade, que devia ficar aqui para não contaminar ninguém, pega essa maçã podre e manda para outra cidade. Aí ali tem um problema. Aí ali sai 10 maçã podre para outras 10 unidades. Aí cria 100 unidade problemática. Tudo isso é má gestão, péssima gestão, governador. E o que você está fazendo com essa gestão ainda, meu filho? O que você está fazendo com essa secretaria adjunta da Secretaria de Justiça e de Cidadania, que é assim, ó, com a presidência da fundação? O que você está fazendo, governador? Você vai assumir. Você vai assumir improbidade. Já devia ter seu impeachment aqui. Certo? E, por fim, excelente, Valmir, seu discurso, Venâncio, sua experiência. Só um complemento em relação à segurança externa, porque no SINASE está claramente, para finalizar, tá? Que o uso da força é inadmissível a transferência do uso da força para terceiros. E é exatamente o que a Fundação faz. Ela coloca vigilante na área externa, em vez de criar um cargo de agente de segurança, escolta, socioeducativo, porque é o poder público que tem que fazer uso da força e intervenção. Vigilante não tem essa competência. Então, é mais uma improbidade do governo. Muito obrigado. Desculpe a exaltação, é coisa de Deus. Antes de passar a palavra para a Aline, eu gostaria de chamar para compor a mesa também o educador, o pedagogo José. Né? Ele vai fazer também uma intervenção. Então, vamos ouvir agora a Aline. Vai inverter primeiro o José, então? Opa, à vontade, nosso colega aqui, pedagogo, educador, representando outro setor importante aí dos servidores. Boa noite a todos. Eu sou agente educacional, José Antônio, né? Concursado pela Fundação Casa. Sou formado em Ciências Sociais, em Pedagogia e curso atualmente Serviço Social. Eu realmente quero falar algo que, exclusivamente para o nosso setor pedagógico, estou representando aqui, né, o setor junto com uma turma, que inclusive trabalhamos até às 19 horas, pagando horas referente a um feriado prolongado que teremos na próxima semana, em que, para a gente conseguir esse feriado prolongado, nós temos que pagar a famosa emenda, né, ou o ponto facultativo. Então, nós temos que trabalhar horas a mais, né, entre 1 e 2 horas por dia, durante alguns dias, para compensar esse dia, que é uma pena, né? A maioria dos órgãos, principalmente prefeituras municipais, eu que já trabalhei em algumas delas, né, a gente realmente consegue, até uma forma de valorizar mais o servidor, pegar um feriado prolongado sem ter que fazer reposição de horas, de dia, né, de emenda de feriado. Infelizmente, a Fundação Casa, já não bastasse a carga horária que nós trabalhamos no setor pedagógico, todos de nível superior, né, com o nome aí de agente educacional, mas todos com a formação de nível superior, e muitas vezes nós somos desmerecidos nesse sentido. Isso é uma falta de respeito profissional. Nós fazemos uma carga horária de 9 horas diária, né, de segunda a sexta-feira, e aí, infelizmente, ficamos sabendo que na última negociação,
né, juntamente com o sindicato, a proposta foi que, se houvesse acordo por parte do setor pedagógico para aceitar a redução de carga horária para 30 horas semanal, nós teríamos que aceitar a redução de salário. Então, isso, na minha opinião, é um absurdo, porque, puxa vida, será que nós achamos o nosso diploma no lixo? Né? Nós ficamos 8 horas, tirando uma hora de almoço, ficamos 8 horas em sala de aula com um adolescente, né? Não desmerecendo os demais técnicos, psicólogos e assistentes sociais, que já fazem 30 horas, né, semanal, mas nós, enquanto educadores, nós ficamos muito mais tempo do que eles em sala de aula. Nós ficamos 8 horas, ou seja, o dia todo em sala de aula com esses adolescentes, né? Imagina que nós, muitas vezes, fazemos o papel de professor, o papel de psicólogo, de assistente social, né? E, às vezes, até de pai ou mãe, né? Porque é uma sobrecarga muito grande. E isso reflete no absenteísmo de muitos funcionários, né? Uma colega mesmo, ao sair de lá, ela ficou assim, chateada por não poder vir com a gente, porque ela trabalha no turno da tarde para a noite, mas ela ficou assim, torcendo, né? E emocionada, inclusive, e querendo ver a hora dessas 30 horas serem aprovadas, que ela não aguenta mais. Pedagoga há mais de 14 anos na Fundação Casa, né? E agora, recentemente, passou por um afastamento de mais de 2 meses, com um problema no carpo da mão esquerda, que ela é canhota, de tanto digitar e de tanto escrever, pela longa jornada de trabalho. Então, é um absurdo. Então, assim, com outras palavras, quiseram nos dizer que nós, da pedagogia, o nosso diploma vale menos, porque se temos que ter a redução da carga horária, temos que aceitar a redução do salário. Grande salário que nós já recebemos, né? E teria que ser reduzido, o que é inconstitucional, né? Redução de carga horária com redução de salário, né? Isso é um absurdo para quem fica tantas horas em sala de aula, né, ali, apaziguando muitas vezes conflitos entre os adolescentes, né, até entre eles e para conosco também, porque muitas vezes nós somos insultados, né, dentro de sala de aula, muitas vezes nós temos que acionar o agente de apoio socioeducativo, né, o segurança, que nos dá uma cobertura na porta de sala de aula. Então, gente, é um absurdo. Aí entra a questão também da saúde mental, da saúde psicológica, né, saúde social, e a saúde física dos profissionais que trabalham em sala de aula com esses adolescentes. Por isso que contribui para o grande absenteísmo que nós temos, o grande número de faltas, servidores que têm que ficar de atestado ou pegar licença médica, muitas vezes até repetindo essa licença médica para não sofrer a humilhação de cair no sistema previdenciário, né, e fica ali, né, nessa situação, sem uma solução, né, sem, né, uma valorização profissional. Então, o nosso setor pedagógico realmente, né, clama por essa redução das 30 horas. Eu acredito que não é nenhum favor, né, não é uma esmola, mas eu acredito que é uma necessidade do setor pedagógico, de todos os agentes educacionais, psicólogos, que trabalham na Fundação Casa. Exatamente. Nós não temos nem tempo para nos atualizar, inclusive profissionalmente. Nós não temos esse incentivo também da Fundação Casa, no sentido de nos pagar ou de nos incentivar a fazer uma pós-graduação, uma extensão universitária, ou propriamente um treinamento, um seminário, uma palestra. Isso não é nos oferecido, né? Então, não nos motiva nem a nossa formação. Eu, particularmente, tenho, além disso, tenho uma pós-graduação em Política e Sociedade, tenho uma extensão universitária em álcool e drogas, né, feita pela UNB para professores da rede pública, inclusive até de espontânea vontade, aqui com a minha coordenadora pedagógica, Cida, que ela me chama, às vezes, até para dar algumas palestras para os adolescentes, no intuito até de ajudar no processo de ressocialização. E a gente faz porque gosta da profissão, porque amamos o nosso trabalho, mas que nós não somos vistos, não temos valorização nenhuma quanto a isso.
né? Às vezes fazemos isso até no período de férias, que ficamos sem o apoio dos professores da rede pública, né, que nos acompanham no dia a dia, então nós ficamos sozinhos, né, durante as férias escolares, então o trabalho é mais intenso ainda, né? Então, infelizmente, a gente até agora não temos aí uma posição assim, digamos assim, positiva, concreta, relacionado a isso, mas a gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando, né, e torcendo para que esse projeto de lei do deputado, né, e com esse apoio do sindicato, acredito que deve realmente prevalecer, né, continuar fortalecendo aí a batalha, a luta, para que seja aprovado, né, porque nós precisamos. Do contrário, eu acredito que a cada dia que passa vai desmotivando os profissionais do setor pedagógico, né? Já tem muitos que têm pedido exoneração, né? E outros afastados, adoecendo, infelizmente, né? Então, outra situação, a questão do plano de carreira. Nós não temos um plano de carreira que contemple uma valorização do profissional, uma formação a nível de pós-graduação ou extensão universitária. O plano de carreira não contempla isso. É um plano de carreira que ninguém sai do lugar. Passa ano após ano e simplesmente prende as pessoas ali, né, naquela questão de tentar se manterem pontuais, assíduos, né, e, de repente, para passar de 5, 10 anos e não consegue um aumento, acho que nem de R$100. Né? Isso é um absurdo. Que plano de carreira é esse? Né? Na minha concepção, o plano de carreira deveria contemplar uma meritocracia a nível de formação acadêmica, né, uma pós-graduação, né, além do tempo, claro, como um profissional, mas também a questão da formação, né, não só como pós-graduação, mas para aqueles que também têm nível superior, fazer um curso, uma atualização, etc., que isso contemplasse, entrasse no plano de carreira para valorizar e motivar o profissional. Então, fica aqui a minha posição, o meu breve comentário. Desculpa aí, eu não tenho costume de, né, falar em público, tirando a sala de aula, eu fico mais à vontade na sala de aula, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. José Antônio, agora sim nós vamos ouvir a Aline. Vai fazer uma intervenção. Só uma intromissão rápida aqui, deputado. Só um complemento que eu esqueci. Porque, governador, dia 9 vão ser votadas as emendas, né? Depois de amanhã. Precisa ampliar a verba da fundação. Eu estou com ela em mãos aqui, a unidade orçamentária. E tem aqui as previsões, né? Saúde, educação, direitos da cidadania, administração geral, assistência da criança e do adolescente, atenção básica, transferências a ONGs, aplicações diretas, Tesouro do Estado, próprios vinculados federais. Não tem nenhuma aba de um investimento direto voltado para a segurança. E é o caos na Fundação Casa. Não tem outra aba com investimento direto voltado para a valorização profissional. E é um motivador das problemáticas, porque o funcionário desvalorizado ele trabalha desmotivado, ele tem baixa produtividade. Então fica a sugestão aí, dobra a verba, então coloca aí de 1 bilhão e 600, 3 bilhões e 200, 800 milhões para investir em em segurança, 800 milhões para complementar a verba de valorização profissional, promover isonomia, equiparação por tempo de trabalho, insalubridade, periculosidade, por jurisprudência, quinquênio, para todos os servidores. Boa noite a todos. Meu nome é Aline. Eu quero agradecer ao deputado Carlos Gianazzi por estarmos aqui mais uma vez, né? Sempre nosso dilema ainda persiste, porque nós trazemos os problemas, só que em nenhum momento ninguém traz uma solução. E, infelizmente, nós estamos aqui agora com mais um assassinato, né, do nosso companheiro Francisco Calixto. Isso nos entristece muito. E acho que
se a gente continuar essa luta, porque ela não vai parar, não vai se perder, nós vamos um dia, num futuro próximo, ter alguma resolução. Eu sou secretária de Políticas Sociais atualmente do sindicato, né? Sou dentro da Fundação Agente de Apoio Socioeducativo, mas sou formada em enfermagem. E aí eu queria trazer algumas questões, porque assim, no ano de 2015, eu, juntamente com o secretário de Negociações Coletivas do sindicato, Josimar, nós colocamos uma pauta de reivindicação que trata da saúde do trabalhador, que foi uma comissão bipartite, onde sentaríamos juntamente com alguns trabalhadores e a Fundação Casa. E, naquele momento, nós queríamos ver a quantidade de afastados do trabalho, porque a Fundação, em nenhum momento, ela tem um projeto para realmente tratar esse servidor, porque, geralmente, o servidor ele é acometido numa rebelião e não tem um dispositivo para que esse servidor seja tratado, acolhido, e não tem, realmente. E aí é por isso que nós tivemos essa proposta, e a Fundação nos trouxe alguns dados que, até então, no sindicato não tinha, né? Para nossa surpresa, o número de afastados na Fundação Casa é pequeno. O número grande que acontece é de atestados. E aí eu vou mostrar, né? Pode ir. Esse daí o que eles iriam abordar, né? Pode passar. Os dados que eu vou trazer é de 2014, 2015, 2016, a Fundação, infelizmente, ela não deu continuidade, né, nessa comissão, e a gente está cobrando. Pode passar. Pode ir. Em janeiro de 2014, foram 3.233 atestados. Fevereiro, 3.299, março, 3.476, e os meses vão aumentando, né? O total foi de 44.481 atestados. É muito atestado. É muita gente adoecida por diversos problemas dentro da Fundação Casa e que não são tratados. Pode passar. Pode mudar. Eu vou falar mais das divisões que o pessoal conhece, que é a DRL, com 4.454 atestados, a DRM2, que é a divisão leste, é a que mais tem atestado, que é 5.675 atestados, no total de 44.481 atestados. Isso é algo gritante, porque, na verdade, o servidor está adoecendo, e aí, em nenhum momento há um olhar diferente para esse servidor, um tratamento diferente. E aí esse servidor ele não vai ser colocado um outro servidor no lugar. Então, aí nós temos uma redução, um absenteísmo, e isso acontece muito dentro da Fundação. Pode passar. E nesse estudo que vocês fizeram, tem uma comparação assim de quando as técnicas trabalhavam 8 horas e depois que elas passaram a trabalhar 6, tem uma diferença? Infelizmente não, porque assim a gente começou e íamos nos aprofundar mais e mais, né, para que pudéssemos ter porque assim a proposta é ter um resultado e dar uma sugestão para a Fundação para que a gente pudesse fazer algo, né? Só que esse ano a Fundação simplesmente ela não respeitou a cláusula, e aí a gente não conseguiu avançar. Eu vou falar, mas vou falar os números maiores, né?
algumas doenças infecciosas e parasitárias, que são números de atestados, transtornos mentais e comportamentais, que está 2.719, doenças do aparelho respiratório, gripe, outras coisas, 3.491. Então, essas são as doenças que são apresentadas nos atestados. Pode passar. E a maior, que é algo muito forte para a gente, é as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. E, assim, são doenças que elas trazem um problema muito sério, né? O número de atestado é muito grande, e o total, só nesse período, foi, novamente, 44.481 servidores acometidos com várias doenças dentro da fundação. Pode passar. Esses são os dados, né? Eu vou passar, porque, na verdade, eu queria chegar nas funções, né? Pode ir, Adriana. Pode ir. Só volta. Então, no ano de 2014, o total do ano foi dessas doenças do sistema ósseo muscular e do tecido conjuntivo foi 9.165 atestados médicos. O cargo de agente de apoio socioeducativo foi de 5.191, só no ano de 2014. É isso mesmo. Infelizmente, muitos acometidos por acidente de trabalho. Nós temos, eu tenho um estudo, né, de acidente de trabalho, uma pasta onde temos muito ataque de ser vivo, né? Ataque de ser vivo, a gente sabe que é confronto com o adolescente por diversas situações. Então, os servidores, hoje é em torno de 7.000 servidores, agente de apoio socioeducativo. Então, 5.191 num ano inteiro é muita gente. É muita gente que foi machucada por algum motivo, né? Então, assim, é algo preocupante, porque esse servidor ele não vai lá para ser machucado por ninguém, mas, na verdade, o adolescente ele vê o servidor como um algoz, aquele que o prendeu, e ele transfere todos os problemas nesse servidor, né? É algo muito conflitante esse cargo, né? Esse cargo tem um conflito muito grande dentro dele, porque o servidor ele tem que fazer o vínculo, ele tem que fazer o papel de acolher esse adolescente, de prestar todo o desenvolvimento, mas ele também tem o papel de conter e fazer a segurança. É um conflito muito grande. E aí o adolescente nunca vai entender isso e de que forma que esse servidor deve agir. Pode passar, Adriana. Pode passar, porque só para mim. Pode passar. Passar. Pode passar. Só queria. Pode passar. E aí, pode passar. Então, aí esses são os cargos com maior incidência de atestados. O agente de apoio socioeducativo é 24.155. Então, você tem 7.000 servidores e você tem 24.155 atestados, é um número muito grande. Agente educacional, 3.573. Agente de apoio operacional, 2.637. Assistente social, 1.455. Auxiliar de enfermagem, 1.906. Pedagogo, 1.771. Professor de educação física, 1.663. E o psicólogo, 1.442. Então, não dá para se dizer que, o trabalho ele é desgastante para todo mundo. É um trabalho que está deixando todo mundo adoecido, e a fundação, por sua vez, ela não está tratando esse servidor, porque não adianta mandar ele para o médico, né? O médico do convênio, porque ele não entende
todo o sistema, né, dentro da fundação. Então, tem que ser alguém especialista, alguém que entenda de verdade, alguém que possa tratar. E aí, o que eu imagino, né, o que eu penso no futuro é que, pelo menos nos WISES, que era para eles estarem fazendo esse trabalho, ter um médico do trabalho para que possa acompanhar esse servidor e uma psicóloga, uma assistente social, que hoje não tem. Que, na verdade, hoje passa tudo pela sede. E aí nós temos 11 divisões e não dá esse suporte para esse trabalhador. E isso que a gente tem que cobrar aí muito, né? Os servidores estão adoecendo e eles não estão sendo, não tem para onde correr, né? Pode passar. E é demitido doente, que esse é o grande problema. Todo mundo acha que quem tem mais problema é o pessoal de 50, 60 anos, mas, na verdade, que é o pessoal mais jovem, né? O pessoal que hoje está dentro da Fundação Casa é entre 31 e 40 anos que está mais adoecido, que é 15.454 trabalhadores apresentando atestado. Então, eles dividiram bem essa questão, né? Só que, infelizmente, eles trouxeram os dados, mas não trouxeram a solução, né? E a gente quer que tenha uma solução, né? Pode passar. Esse foram em 2015. 2015, olha só. Em 2014, eram 44 mil. Em 2015, foi 48.336 atestados. Aumentou 4 mil. Então, assim, a tendência é só aumentar. Ela não está diminuindo. Na verdade, as pessoas estão adoecendo cada vez mais e a Fundação Casa não está trazendo uma solução para o problema. Pode passar. E, tem essa também, né? Na verdade, eu não sei se vocês lembram, se recordam, há uns tempos atrás saiu na reportagem a questão lá de Iaras, Cerqueira César, que os servidores estavam indo na Santa Casa, pegar atestado falso e tudo mais. Só que, assim, tem uma coisa na cidade de Cerqueira César, naquela cidade, há somente um hospital. Nós sabemos, o convênio médico ele é ruim aqui em São Paulo, mas no interior ele é bem pior. Não tem atendimento em nenhum lugar. Então, o pessoal percorre 150, 200 quilômetros, algumas vezes, para ser atendido. E tem, então, uma Santa Casa só. E aí, claro, vai ter, geralmente, uma médica só. E a médica, conhecendo o local, conhecendo os problemas da Fundação Casa, porque tem médicos que eles acolhem bem o servidor e sabem dos problemas. Então, ela vai dar atestado. Só que é mais fácil para a Fundação ir na mídia e falar que o pessoal está fazendo porque é ser vergonha, do que tratar o problema no foco, que é que o servidor está adoecendo por conta do local de trabalho. Porque o local ele faz com que o servidor adoeça. Não, a lógica está aí, está demonstrando. Se você tem 10 mil servidores dentro da instituição e você tem 48 mil atestados no ano, alguma coisa está errada. É impossível. Né? Qualquer empresa séria ela vai tratar o problema, mas a Fundação faz diferente. Ela prefere ir lá e demitir o servidor. Contar na questão da insalubridade, que eles só dão porque a justiça obriga. Isso. Porque a gente nem está falando ainda de doenças infecto-contagiosas, como a gente recebe adolescentes com AIDS, a gente recebe com tuberculose, a gente recebe com todo tipo de doença. E tem surtos de conjuntivite, tem surtos de um monte de coisa. Inclusive, os servidores do grupo de apoio na Raposo Tavares fizeram uma denúncia que eles estavam... Porque, assim, agora o pessoal do grupo, eles fazem, em alguns momentos, eles fazem a saída dos adolescentes. Só que os servidores, na verdade, eles não sabem o que está acontecendo com o adolescente, ou a pasta do adolescente, nem nada. E aí, assim, quando há um adolescente com tuberculose, então você tem que ter uma proteção para você, né? E isso não é passado para eles. E se eles adoecerem,
simplesmente não vai ser um acidente de trabalho. Vai ser porque ele adoeceu e pronto, acabou, né? Então, é algo que tem que se trabalhar melhor para que o servidor não adoeça por conta do adolescente. Nós estamos dizendo aqui que o adolescente vai transmitir, mas eu acho que tem que ter o EPI, né, uma proteção individual para esse servidor e falar, olha, ele está indo, olha, tome cuidado. Tem que orientar esse servidor para que ele não adoeça, né? Isso que eu acho que é o correto a se fazer, até do profissional que está ali levando, né? Pode passar, Adriana. Esse daí é... Não, pode mudar. Então, é de 2015, das divisões, a maior, novamente, é a DRM. A DRM, ela tem uma questão que eu falei lá na reunião, é que, assim, é uma das divisões que mais tem assédio moral. Né? É uma divisão onde tem... E aí, não sei se todos conhecem, mas a DRM2 tem a Casa Guaianazes, em Costa Norte. Então, são unidades onde é o extremo leste, que tem problemas não somente dentro do centro, mas fora do centro, no entorno do centro, que é muitos adolescentes eles vão lá para entregar droga, para jogar droga e para fazer bagunça ou tentar resgate. Então, é uma divisão muito complicada, né? Então, é difícil a DRM2, mas é a que mais... o recorde é a DRM2 de atestados médicos. Pode passar. Também, pode passar. Também aqui, volta. Aí... Não, pode... você vê que aumentou o número. Em 2014, eram em torno de 4, né? 5 mil. Agora é 10.407. Então, é uma coisa de... Assim, não está mudando a situação da Fundação Casa, ela só está aumentando. E aí é muito triste em dizer que todos os trabalhadores estão adoecendo e estão sendo lesados, né? E ele... Muito intensa. E ninguém, na verdade, todo mundo sai perdendo, né? Na verdade, todo mundo não, os trabalhadores. Os trabalhadores estão perdendo. E aí a gente tem que lembrar que é muito por confronto. Então, não dá para... Uma pessoa que ela é lesionada dessa forma, isso vai mexer com todo o sistema dela. Ela não volta mais a ser uma pessoa... Ela é diferente agora. Ela passa por um trauma que ela nunca mais vai voltar ao que era. Então, assim, eu sempre bato na tecla. Cabe à Fundação Casa tratar do seu trabalhador. Porque o cuidador ser cuidado. Porque não adianta você ir lá, fazer seu trabalho, ter todo um... Porque você tem uma questão de ética, você quer fazer a sua educação e tudo mais, e você não ter uma atenção do empregador. E isso não acontece hoje. Eles não têm nenhuma atenção para o empregador. Como você disse, é portaria que vem assedia, várias situações, conceito funcional, várias situações para fazer com que esse servidor venha a adoecer mesmo, né? E quando ela fala que todo mundo perde, é todo mundo mesmo. Até os adolescentes. Até os adolescentes acabam perdendo. Eu lecionava alfabetização há 2 anos. Já tem 1 ano que eu não posso lecionar porque não tem profissional
E aí o pessoal vai saindo, vai pedindo demissão, vai saindo, vai ficando um buraco